das águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e sai, se as tristezas. Mais uma vez, seguros nas mãos de Deus, nos reunimos para estudar juntos a lição da Escola Dominical desta semana. Estamos no terceiro domingo do mês de agosto de 2020 e esperamos no Senhor que esta lição que Ele tem nos concedido possa trazer bênção às nossas vidas. Vamos, como sempre temos feito, fazer uma revisão nas lições estudadas durante a semana. Eu vou citar aqueles textos que me despertaram mais atenção e espero que todos vocês também tenham tido oportunidade de separar algum desses textos e meditado nestas palavras que tão bem faz ao nosso coração. Na segunda-feira, no dia 10, eu separei João capítulo 7, versículo 46. Responderam-lhe eles: jamais alguém falou como este homem. Aqui, os soldados que foram prender o nosso Senhor Jesus voltou de mãos vazias. Não puderam prendê-lo. Ainda não era chegada a hora do Senhor. E eles ficaram surpresos como o Senhor falava. O Senhor não falava como um criminoso que merecia as algemas, que mereciam ser levado para a cadeia. Voltaram sem prendê-lo. Na terça-feira, separei João 8, versículo 7. Aqui Jesus confronta os homens acusadores com os seus pecados. É aquele caso muito interessante em que uma mulher fora pega em, como diz o título, em flagrante adultério. E aqueles homens ávidos de praticarem a justiça levaram aquela mulher até o Senhor Jesus e queriam do Senhor uma palavra a respeito de apedrejar aquela mulher como a lei ensinava. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O nosso Senhor nos passa uma lição muito importante nesse texto. Qual de nós podemos dizer que não temos pecado? Somente Jesus, o homem que se tornou aqui nesse mundo, o homem que veio dos céus, Filho de Deus, viveu sem pecado. Todos os demais carecem da glória, carecem da misericórdia de Deus. E esses aqui que queriam aplicar o castigo àquela mulher tiveram que compreender que eles também mereciam o castigo. Jesus não absolveu aquela mulher dos seus atos, mas ele disse que ele também não a condenava, desde que ela não pecasse mais. É assim que nosso Senhor lida com a situação do pecado. Ele perdoa o pecado uma vez confessado, uma vez arrependido. Na quarta-feira eu separei João 8,12, onde o nosso Senhor nos fala que Ele é a luz necessária a todos os homens. Diz o texto: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O nosso Senhor, ele usa essa importância da luz, porque todos nós sabemos como a luz é importante na nossa vida, para dizer que ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda nas trevas, não andará nas trevas. Que bênção, meus irmãos, ter diante de nós esse grande farol que ilumina os nossos caminhos, que é o nosso Senhor Jesus. Na quinta-feira eu separei João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, melhor dizendo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus aqui dizendo àqueles homens que estavam arguindo que eles haveriam de levantá-lo. Ele fala aqui da sua crucificação. Aqueles homens maus já estavam planejando matar o nosso Senhor Jesus, e Jesus sabia muito bem que isso haveria de acontecer, e aqui Jesus fala para eles que quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis, eu sou. Ainda continuando as lições da semana, sexta-feira, eu separei João 8, 32 e 36. Jesus, a verdade que liberta. Jesus, a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nosso amado fala de um tipo de servidão que é um sofrimento na vida do ser humano, que é a servidão do pecado, a servidão do distanciamento de Deus. E ele aqui fala assim, nós o conhecermos, ele é a verdade, nós nos libertaremos dessa servidão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E terminando as lições da semana, sábado, João 8:42. Jesus mais uma vez afirma que ele foi enviado por Deus a este mundo, o Deus Pai. Diz assim o texto: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele, Deus, né? Ele me enviou. Eu vim de Deus, Ele me enviou. Os judeus não entendiam o Messias ali diante deles. Os judeus não compreendiam que eles estavam diante do Cristo prometido pelos profetas e que Deus o havia enviado. Queridos irmãos, nós agora temos uma grande esperança, porque Jesus já veio, mas a nossa grande esperança é que ele volte para buscar a igreja. É isso mesmo, buscar a igreja, porque ele tem dito que voltaria. E nós vivemos nessa expectativa da volta do Senhor para nos buscar. Muito bem, agora, irmãos, nós vamos então continuar os estudos da desse nosso mês, né? Mês de agosto, começamos em julho. Estamos estudando um tema assim
um tema um pouco diferente do costume, que é finanças com base na Bíblia. Mas deixando bem claro para aqueles que porventura estejam assistindo pela primeira vez esse estudo, que todo foco é baseado nas Escrituras. Nós extraímos da palavra do Senhor instruções para o nosso viver nessa área que envolve finanças. Então nós vamos apreciar na lição de hoje um assunto muito interessante, talvez até difícil, talvez até polêmico, que é a questão das riquezas. Exatamente, a questão das riquezas. Nós vamos trazer algumas advertências. É importante que nas Escrituras nós podemos observar para aquelas pessoas que vivem ansiosos por riquezas. Pessoas que vivem ansiosos por riqueza. Infelizmente, é assim que o padrão das pessoas que não possuem o conhecimento do Evangelho vive. Mas muitos convertidos também, sem se voltar para as Escrituras, também passam a viver essa ansiedade por riqueza. O homem é um perseguidor de riquezas. Ele quer. É uma questão quase que insaciável. Eu vejo quando saio à rua e passo em frente a essas casas lotéricas, principalmente em vésperas de grandes apostas, e aquela multidão de pessoas ali para fazerem as suas apostas. Por quê? Se for perguntar qual o motivo que a pessoa está ali naquela casa de lotérica para fazer aposta, ele quer ganhar um prêmio. É natural, ninguém vai comprar um bilhete pensando em perder. Ele vai pensar em ganhar. É isso que move as loterias no mundo inteiro. Não é? Mas nós, os cristãos, será que precisamos dessa busca? Eu penso que não. Eu acho que nós não temos necessidade de andarmos ansiosos por esse tipo de acúmulo de riqueza, seja por loteria, seja por outros motivos, até pelo trabalho, né? Aquele trabalho fora de uma normalidade, né? Aquele trabalho que você se desgasta noite e dia e semanas a fim para ficar rico. Isso não é um padrão bíblico. Então, eu peço a atenção de vocês para observarmos nesse estudo como que as Escrituras tratam desse assunto. Nós estamos falando de finanças, né, óbvio, e finanças também acaba desaguando nesse ambiente de riqueza, mas isso é natural. A pessoa que trabalha, como nós já temos explicado, usando a matéria-prima que Deus fornece e aplica nesse processo o seu esforço físico ou mental, o resultado disso vai ser um produto que vai gerar riqueza. Agora, o acúmulo dessa riqueza é que Deus vai direcionar, tá? Nós não devemos andar ansiosos pela riqueza. Provérbios capítulo 22, versículo 2. Então, temos aqui uma instrução muito importante. O autor, o sábio Salomão, quando escreveu esse livro, né, ele diz que o rico e o pobre se encontram. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. O Senhor faz o rico e faz o pobre, e ambos se encontram. Quando é que o rico e o pobre se encontram? Nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é uma vida limitada.
Alguns vivem um pouco mais, outros um pouco menos, mas a ordem natural das coisas é que um dia todos nós haveremos de falecer. Para aqueles que são cristãos, se Cristo não voltar antes. Porque se Cristo voltar antes, seremos, como diz as promessas do Senhor, seremos trasladados, né? Nós não passaremos pela morte, mas estaremos com os santos que já faleceram e ressuscitarão. Portanto, o rico e o pobre se encontram. Sempre quando eu vou a um sepultamento, que ando lá no meio das sepulturas, eu observo às vezes, passo o olho assim, observo nas lápides algumas inscrições, e ali tem pessoas ricas e também tem pessoas pobres, nomes de pessoas ricas e nome de pessoas que, no conceito social, foram consideradas pobres, né? Portanto, riqueza e pobreza são condições muito relativas, muito relativas. Nós vamos explicar um pouquinho mais. Por que isso? Eu já tenho falado isso aí na escola dominical, e quero deixar aqui gravado para os outros nossos queridos que ouvirem esse estudo. Algumas pessoas podem ser consideradas ricas perante outras. Por exemplo, eu quando era menino, eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta. Muita vontade. Tinha lá meus 9 anos, eu tinha um amigo que tinha uma bicicleta e era o meu sonho era ter uma bicicleta. Eu, sinceramente, naquela idade, 9, 10 anos, eu ficava assim, pensando, como seria bom se eu tivesse uma bicicleta. E meu amigo tinha. Às vezes ele deixava eu andar na bicicleta dele, mas nada como se fosse uma bicicleta minha mesmo, né? E eu achava ele então uma pessoa rica e eu uma pessoa pobre, porque não tinha e não tinha nem como pensar em comprar, porque os meus pais eram muito pobres, muito pobres. Não vamos aqui descrever essa situação, mas se alguém algum dia quiser, eu posso explicar como que nós éramos paupérrimos nessa ocasião em que eu tinha 9, 10 anos. E esse amigo, no meu modo de entender, por ter a bicicleta, por ter um pai que tinha uma boa posição, ele era uma pessoa rica, né? Mas olha, já outros casos eu tinha pelo menos um par de chinelo para caminhar, para andar. E conheci outros colegas no bairro onde eu morava que nem chinelos tinham. E eu fico pensando, para aquele colega que não tinha um par de chinelos, talvez eu fosse uma pessoa rica, porque eu tinha um par de chinelos para poder calçar, né, para caminhar naquelas ruas do bairro. Então é assim, riqueza e pobreza ela tem uma variação muito forte de pessoa para pessoa, de situação para situação. Tá? Isso no sentido econômico, né? No sentido de posse de bens. Mas a riqueza ou a pobreza também pode ser no sentido emocional. Tem pessoas que são felizes, alegres, quase que constantemente, e tem poucos recursos comparadas com outras que têm muitos recursos, mas são pessoas frustradas, pessoas embrutecidas. Por quê? Apesar de terem um patrimônio elevado, mas não têm paz interior. Porque a verdadeira paz, vocês sabem, é só Jesus que nos dá. Então eu separei esse versículo de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, quando Ana, ela falando nesse cântico, quando ela exalta as maravilhas de Deus na sua vida, por ter sido abençoada com a maternidade, ela foi mãe depois de muito sofrimento, porque ela era uma mulher estéril, mas Deus a abençoou e ela alcançou esse privilégio. E ela fez
essa declaração muito importante nesse cântico. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Por que eu separo esse versículo para compartilhar com vocês nessa manhã? Quem empobrece e quem enriquece é o Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas, meus irmãos. Nós não sabemos, mas Ele sabe o porquê das coisas acontecerem na vida da humanidade. E Ana foi feliz quando nos deixou esse pensamento. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e o Senhor também exalta. O nosso texto de base, aquele texto que nós lemos bem no início dos estudos, no primeiro domingo de julho, está lá em Lucas capítulo 16, vocês devem estar lembrados, né? Nós lemos até na tradução na linguagem de hoje. Eu peguei o último versículo daquele texto, que é o versículo 13, mas não a linguagem de hoje, sim na revista atualizada, para dizer como o Senhor Jesus resume essa questão de riqueza daquele homem rico, daquele administrador, daquele empregado e tal. Então Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está aqui chamando de senhores Deus e riqueza. Isso mesmo que está aqui escrito. Deus não é uma necessidade de explicar muito, não. Vocês sabem que Deus é o nosso Senhor. Mas as riquezas também, talvez poucos saibam disso, mas riquezas no sentido da palavra, no sentido humano, ela pode se tornar um grande senhor que nos escraviza, que nos domina, se nós não tomarmos cuidado, se nós não tomarmos atenção. A palavra riqueza, ela vem do grego. Lá no grego, essa palavra é mamoná, que representa poder personificado que domina o mundo. Essa é a ideia da palavra na língua original. Esse é um assunto eu tirei do comentário da Bíblia de Estudo, da Sociedade Bíblica do Brasil. A palavra riquezas, ela vem do grego mamoná. Vem até aí aquele deus Mamon, né? Então, a gente pode ter, assim, começar a entender o quanto é perigoso esse assunto da riqueza, quando ele não é visto sobre o lado muito espiritual, porque ele leva para um outro extremo, que é um extremo onde há uma força quase que inexplicável que tem e que exerce um domínio. Essas grandes oscilações econômicas que abalam a humanidade, muitas vezes não tem uma explicação lógica. Por que, de repente, a Bolsa de Valores se dispara nos preços, aumentam, diminui? Às vezes não tem uma explicação econômica que define a razão daquele acontecimento. Não é? Então, por quê? Porque existe uma força muito forte que provoca esse desarranjo. Eu já comentei, acho que numa das lições, que um dos grandes problemas da inflação que nosso país viveu é exatamente esse descontrole financeiro que um país viveu lá nos anos 70, 60, 70, 80, só veio começar a melhorar agora a partir do final, do meado de 95 para cá, 92, 93, quando depois de muitas idas e vindas, né, nós começamos a alcançar uma certa estabilidade. A geração nova que está me ouvindo nem sabe, mas nós já tivemos inflação
2, 3 dígitos, coisas terríveis. Porque há uma força que domina, há uma força que faz com que as pessoas tenham, vamos dizer assim, uma influência, né, sobre os mais pobres. Um texto que nos chama a atenção é esse de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. Eu vou ler esse texto, é um pouco longo, mas eu preciso deixar isso com os meus queridos irmãos. Aqui Tiago faz uma advertência aos ricos quando ele diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Naquele tempo, Tiago já observava essa situação das desventuras provocadas pelos poderosos das finanças. As vossas riquezas estão corruptas. Olha só o termo que ele usa. Não foi eu que coloquei isso aqui. Ele é que diz. A corrupção, vocês veem isso aí no noticiário a todo instante, é uma praga que tem assolado o nosso país, não só o Brasil, mas a humanidade no sentido bem amplo, né? E as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Essa é uma situação de uma riqueza nociva, de uma riqueza que não agrada ao Senhor. Não é aquela riqueza que o Senhor concede, mas essa é uma riqueza que o homem obtém por meios ilegais, por meios fraudulentos. E uma das formas desses meios ilegais, meios fraudulentos, é usando o trabalho dos seus semelhantes. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui Tiago volta novamente aos ricos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O cristão, o servo de Deus, não pode concordar com esse tipo de vida regalada, de vida nos prazeres, de vida na engorda, como num dia de matança. O cristão tem que zelar por esse testemunho. Se nós realmente queremos ser verdadeiros servos de Deus, precisamos nos preocupar com o nosso modo de viver, com a nossa maneira de agir. Não é porque a sociedade faz que nós vamos fazer. Nós não podemos entrar nessa canoa, como se diz, porque isso não é do agrado do Senhor. Então, esse é um tipo de riqueza que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a não praticar. A não praticar. Ainda Provérbios, capítulo 23, versículos 4 a 6. Não te fadigues para seres ricos. Não apliques nisso a tua inteligência. Olha, não te fadigues. Entende o que quer dizer isso? Não se mate no trabalho. Não deixe de cuidar dos seus filhos. Não deixe de cuidar da sua esposa.
Não deixe de cuidar dos seus pais para seres rico. Não te fadigues para seres rico. Quantas famílias se destroem por causa da fadiga de alguém da família em querer ser rico, em querer acumular tesouros indevidos aqui na terra. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. A riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. E é verdade, irmãos, às vezes a gente pode ter um patrimônio, um valor, e de repente, num piscar de olhos, aquilo desaparece. Não? Aqui, ó, como a águia que voa para os céus, a riqueza pode evaporar-se. Mais uma advertência: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. É preciosa a palavra do Senhor. Nós somos ensinados a todo instante a zelar por essa área da nossa vida. Alguém pode dizer, mas você fala assim, mas porque você não passa o que eu passo. Gente, não é bem isso. Não é bem isso. Eu não posso aqui falar. Eu dei uma ideia da bicicleta lá com 9, 10 anos, mas tem muitas histórias que eu poderia contar de como o Senhor tem agido nessa área em nossa vida. E eu tenho certeza que não é só na minha, é na vida de vocês também. Se vocês se conscientizarem que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, tenho certeza, as promessas de Deus não hão de falhar. Tá? Mas, volto a dizer, não te fadigues para seres rico. Rapidamente, quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, que eu comecei a trabalhar de empregado em tempo integral, é bom deixar claro que eu sempre, desde 8, 9 anos, minha mãe me colocava para trabalhar, arrumava serviço para eu fazer, mas eu trabalhava sem ser de tempo integral, era o que a gente chamava de biscates. Fazia um serviço para um serviço para outro, ganhava um trocadinho de um trocadinho de outro. E assim, durante a minha adolescência, foi um tempo assim. Mas com 15 anos, graças a Deus e graças também a minha querida avó Catarina, eu consegui um emprego, já tinha uma profissão que eu havia aprendido com meu tio Samuel, que era uma profissão de compositor gráfico, mas devido à minha idade, eu chegava numa tipografia e falava que era profissional e a pessoa não acreditava, lá o gerente, o dono não acreditava e não me oferecia a vaga, embora tivesse a vaga, embora estivessem precisando desse tipo de profissional. Mas uma vez eu falei com a minha avó e ela me viu a tristeza, ela comprometeu a me ajudar e ela, de fato, ela descobriu que um tio meu trabalhava num certo local e que podia, talvez com contatos, ver esse assunto para mim e de fato consegui, graças à avó Catarina Machado. Eu tenho muita gratidão por esse primeiro emprego. E daí em diante, meus queridos, eu comecei a ter aquele saláriozinho certo todo mês, mas eu procurei aplicar esses princípios de finanças, embora não soubesse na época, mas eu procurei a separar uma parte para o Senhor. Isso aí, desde o primeiro ordenado, eu aprendi que eu preciso contribuir para a obra do Senhor. Uma parte, como havia prometido a minha avó, eu cumpri de ajudá-la durante um ano, e aquilo fiz questão de honrar. E os outros, dinheirinho que não era muito, eu ajudava em casa no que eu podia, né, em comum acordo com os meus pais,
E sobrava um tiquinho lá que eu falei com esse meu tio que me arrumou um emprego e ele foi o meu tutor no banco para abrir uma conta de banco. Eu tinha muita vontade de poder guardar um dinheirinho, nem que fosse pouquinho. E eu estava comentando hoje com a minha esposa que quando eu casei, eu já tinha lá um valor suficiente para comprar uma geladeira. Então, eu estou citando esse exemplo, meus queridos. Muitos jovens às vezes ficam desanimados da vida, mas não deixem de buscar o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então não te fadigues para ser rico, mas lute, tá? Vamos ver a definição da palavra rico, já que eu falei tanto. No dicionário, rico, é bom saber que essa é uma palavra que vem lá do idioma gótico, que atualmente são a língua germânica, né? Os alemães, eles têm esse idioma mais moderno, mas ela vem dessa origem lá. E que significa que eu copiei, já, tal como está no dicionário Aurélio, eu copiei e coloquei na tela. É um adjetivo que possui de quem possui muitos bens ou coisa de valor, que tem riqueza. Então, uma definição, né? Segundo, que produz em grande quantidade, abundante, fértil. Terceiro, provido abundantemente, cheio, farta. Quarto, opulento, pomposo, magnífico. Figuradamente, pode significar bonito, belo, lindo, né? Bom, excelente, apetitoso, muito agradável, delicioso, deleitável. Figuradamente pode ser satisfeito, feliz, contente. Eu também, figuradamente, fecundo em ideias ou em imagens, fértil. Então, a palavra ela tem vários sentidos, mas a que mais se pesa, a que mais se usa é essa aqui, que possui muitos bens ou coisas de valor. Mas pode ser isso tudo aqui que nós acabamos de ver, né? E a palavra riqueza, então, ela é derivada da palavra rico, né? Que é a qualidade do que é rico, tá? Por extensão, grande quantidade de riqueza, abundância, fartura, fertilidade, fecundidade, facúndia, coisa rica, de grande valor, opulência, aparato, fausto, magnificência, fonte de bens morais ou materiais e classe dos ricos. Então, eu deixo aqui essas definições do dicionário para os queridos irmãos observarem o quanto essa palavra ela tem ampla aplicação. Agora, eu teria que começar um outro assunto, mas eu estou olhando aqui pelo relógio, o tempo não para, e eu sei que eu estou extrapolando um pouco a paciência dos irmãos, né? Então, eu vou parar aqui, e no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos continuar. Nós vamos abordar esta advertência do apóstolo Paulo a Timóteo, quer dizer, essa expressão de Paulo, né? Quando ele diz, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tá? Gravem bem, porque esse versículo nós vamos voltar com ele na próxima lição. Vamos ver por que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos pensar um pouco sobre isso. O que os males vêm desse amor do dinheiro? Portanto, meus amados irmãos, estamos terminando esta lição. Falamos um pouco sobre esse assunto, riqueza com o enfoque do cristão. Como cristão devemos agir nessa área. Que o Senhor nos abençoe. Essa é uma lição para mim. Eu preciso muito estar sempre lembrando de que não posso depositar nos bens materiais a minha confiança, e tão somente no Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a encarar isso como uma realidade na nossa vida. Convido a todos para fechar os olhos
e orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela palavra do Senhor, que nos ensina a dependermos do Senhor e não dos bens materiais, e não das riquezas humanas. Sabemos que o Senhor é o dono da riqueza. Se o Senhor quiser, se o Senhor aprouver, conceder algo para que administremos, que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas não nos deixes, Senhor, nos fatigar, como diz a palavra, para sermos acumuladores de bens materiais. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um dos nossos irmãos. Como eu sempre orava no passado, termino esta oração dizendo que o Senhor não nos deixe ser pobres a ponto de ter que mendigar o pão, e nem ser rico a ponto de nos envaidecer e nos orgulharmos do Senhor. Mas nos ajude, Senhor, a viver contente, como diz o apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação. Oramos em nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos irmãos, nós terminamos por aqui e, se o Senhor permitir, até uma próxima Escola Dominical.